Primeiramente, sobre a mecânica da aula. A mecânica da aula vai ser essa aqui. Eu vou fazer a transmissão da aula ao vivo. Essas aulas vão ficar disponíveis lá na plataforma do YouTube. Então, vocês que estão cadastrados para assistir a aula, vai continuar lá cadastrado. Então, vocês vão poder posteriormente entrar lá e assistir, mesmo depois da transmissão. Não vai ter dificuldade nenhuma, claro. Se acontecer qualquer problema, fala comigo que a gente tenta resolver, tá bom? Mas acredito que não vai ter dificuldade nenhuma não, eu já testei isso, vocês depois da transmissão conseguem assistir, tá bom? Então a mecânica da aula vai ser essa, o conteúdo vocês já viram lá no site, né? Mas só para reforçar, falando de modo geral, o nosso conteúdo é um conteúdo voltado para a iluminação de fotografia de gastronomia. Poderíamos até dizer para produção de fotografia de gastronomia, porque além de falar de luz, e claro que o centro do nosso curso vai ser luz, mas eu vou também chegar a falar sobre método de captura vinculada, para que você possa ter uma maior agilidade. A gente vai falar um pouco dessa questão de negócio e de agilidade para trabalhar com comida, com fotografia de comida, que é importante. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o pós-processamento, sobre o tratamento da imagem, porque existe essa opção, né? A gente está na era digital, cara. Então, assim, eu sei que tem fotógrafo que não gosta da ideia de tratar foto no pós-processamento. Tem fotógrafo que é apaixonado pelo pós-processamento e não imagina a sua vida sem ele. E tem o fotógrafo que encara isso como uma ferramenta, que é o meu caso. Eu não sou nem contra nem a favor do pós-processamento. Eu encaro ele como uma ferramenta muito importante dentro do cenário fotográfico, do cenário do mercado hoje, né? Então, eu particularmente, quase todos os meus trabalhos passam por algum pós-processamento, né? Seja um pós-processamento básico, simples, só para aprimorar aspectos da imagem, né? Para tornar ela mais interessante, mais atraente. E isso é uma coisa muito fácil, muito rápida de fazer. É isso que eu vou mostrar para vocês, para acabar de uma vez por todas com esse monstro de meu Deus, o pós-processamento é um negócio que toma meu tempo, acaba com a minha vida, me atrapalha de atender outros clientes. Eu já ouvi de um tudo, né? Mas para mim o que parece é que talvez o fotógrafo que ache que o pós-processamento atrapalha ele de atender outros clientes, talvez ele não esteja tão familiarizado, não tenha um domínio tão grande da ferramenta. Mas o centro do nosso conteúdo é iluminação, é luz. Então o nosso cronograma vai girar em torno de 5 aulas, beleza? E ao final eu acredito que todos vocês estarão aí já dominando a técnica, a mentalidade do que é a luz para a gastronomia. E aí, meu irmão, o céu é o limite, porque quando você se deparar com qualquer cena, com qualquer enfim, alimento que você for fotografar, você simplesmente vai saber como iluminar, porque você sabe como a luz se comporta, você sabe quais as necessidades de luz, sombra, reflexo em cada ponto da cena, porque você entende como que a luz funciona e como que a luz age na fotografia de gastronomia para gerar imagens que provoquem desejo. Não vai ser mais um acidente, né? Eu creio que todos vocês já passaram por isso de faz um trabalho, as fotos ficam maravilhosas, aí faz um outro e não fica tão bom e você não sabe por quê. Nem por que um ficou bom, nem por que o outro ficou ruim. E a partir de então, de todo esse conhecimento que a gente vai compartilhar aqui, vocês vão de fato saber o porquê que uma coisa funciona e porquê que outra não funciona e vão evitar esses erros, né? Bom, a aula de hoje ela é voltada para uma necessidade muito delicada e muito importante que eu identifiquei e tenho identificado em grande parte dos fotógrafos, seja iniciante, intermediário, que entram em contato comigo para tirar dúvidas. E eu identifico
que muitas dessas dúvidas partem da falta de um alicerce, de uma base de conhecimento teórico sobre fotografia. Então, essa nossa primeira aula, ela vai tratar justamente dos pilares da fotografia, dos alicerces da fotografia que estão diretamente ligados à fotometria, à captura de imagem, à captura de fotografias, tá? Então hoje a gente vai justamente conversar sobre os pilares da fotografia e também vamos conversar sobre o funcionamento dos flashes fotográficos de estúdios portáteis, tá? Como eles funcionam e os parâmetros que são importantes a gente entender, né? Para entender como trabalhar com esses equipamentos, tá? Então hoje é uma aula de base, é uma aula para formar a base para que a gente venha, a partir da aula que vem, construindo em cima desse alicerce, ok? Então, essa é a pegada da aula de agora, da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Bom, então eu vou projetar aqui para vocês um slide, tá? Que ele trata justamente desse assunto. Deixa eu jogar o slide aqui para vocês, tá? Beleza? Então, hoje a gente vai começar a aula falando sobre os 3 pilares da fotografia, né? Creio que muitos de vocês, talvez todos, saibam que eu estou falando de velocidade, ISO e abertura, certo? Bom, vamos lá. Só antes da gente continuar, deixa eu reforçar para vocês aqui que porque de repente você pode estar pensando assim, pô, eu fotografo já há um tempo, eu já sei o que é abertura, eu já sei o que é ISO, eu já sei o que é velocidade de obturador. Eu sei que você sabe, mas, e veja bem, eu não estou falando, aí agora vamos dizer assim, eu vou me dirigir como se eu estivesse me dirigindo a cada um de vocês particularmente. Eu não estou falando que você não sabe. O que eu estou falando é que talvez seja o seu caso, ou talvez seja o caso de algum outro aluno, ou de alguns alunos que estão assistindo e que vão assistir depois a essa aula. Talvez seja o caso de que eles até saibam o que é. Se perguntar o que é velocidade de obturador, o que é ISO, o que é abertura de diafragma. Ele sabe o que é, mas ele não entendeu muito bem ainda, e talvez ele nem saiba disso, mas ele não entendeu ainda como é que esses 3 parâmetros interagem de fato. E principalmente como que esses 3 parâmetros trabalhando juntos podem te entregar uma fotografia de muito boa qualidade ou também podem te entregar uma fotografia de péssima qualidade. E aí quando eu estou falando de qualidade, eu estou falando talvez de excesso de ruído, de uma exposição insuficiente, enfim, de baixa nitidez. Então, hoje a gente vai realmente firmar esse alicerce e entender como que esses parâmetros interagem e o principal, como que eles podem te entregar uma fotografia muito boa ou uma fotografia muito ruim, tá bom? Então fiquem tranquilos, abram os seus corações para esse assunto, porque eu sei que talvez para o fotógrafo que já entende, já conhece esse assunto, talvez ele, poxa, logo na primeira aula eu vou ficar vendo coisa que eu já sei, mas entra de coração aberto, desarma aí, porque talvez você veja alguma coisa que você até já conhece, mas com uma abordagem diferente. E aí talvez essa abordagem diferente possa também acrescentar algo aí a esse conhecimento que você até já tem, tá bom? E claro, se você não tem esse conhecimento tão bem firmado, fica aí que a gente vai criar um alicerce muito legal aí relacionado a esse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Velocidade. O que é o parâmetro velocidade? Velocidade
é o tempo que o obturador permanece aberto, permitindo a incidência de luz sobre o sensor, tá? Então, eu quero que você entenda direitinho como é que funciona esse parâmetro dentro da câmera, o que ele significa dentro da câmera. Então, dentro das câmeras a gente tem um sensor, né? E na frente do sensor, então imagina, eu tenho um sensor e na frente dele eu tenho uma cortininha, né? E aí vamos chamar de obturador, é o nosso obturador. Quando eu clico o botãozinho de disparar a câmera, esse obturador abre e fecha. Agora, ele pode abrir e fechar muito rápido, ou ele pode abrir, demorar um pouquinho e fechar de novo. Então a velocidade, o parâmetro velocidade, é o tempo que leva de obturador aberto, de janelinha aberta. Em que isso interfere diretamente na sua fotografia? Significa o seguinte, vamos lá, fotografia é escrita com a luz, né? Falando assim, basicamente. Ou seja, você precisa capturar, absorver a luz né, que está no ambiente e gravá-la. Né? No caso, a gente está gravando digitalmente no sensor, mas voltando aí nos primórdios da fotografia, gravar isso num filme fotográfico, gravar isso numa película. Então, essa luz ela tem que entrar e, vamos dizer assim, queimar, vamos usar termos antigos para a gente entender, ela tem que queimar a película. É como se eu tivesse com uma lanterninha de calor, um laser de calor, vamos imaginar assim, e eu apontei para a película. Quanto mais tempo eu ficar apontando, ou seja, quanto mais tempo incidir essa luz sobre a película, mais aquela película vai sendo queimada. Certo? Então, se eu tenho um tempo de exposição dessa película a esse laser ou a essa luz, se eu tenho um tempo muito longo de exposição, essa película vai queimar muito. Se eu tenho um tempo mais curto, essa película queima pouco. Falando de luz e de fotografia digital, esse tempo é o tempo que o sensor vai ficar recebendo e gravando luz. Então, eu tenho uma emissão de luz contínua, e vamos falar por enquanto de luz contínua, então eu tenho uma luz, um emissor que está emitindo luz continuamente, vamos pensar no Sol. Né? Eu estou ao ar livre e eu tenho o Sol emitindo luz ali full time. Então, se o meu sensor ficar exposto por um tempo muito curto, ele vai capturar pouco dessa luz. Se ele ficar aberto por muito tempo, ele vai capturar bastante, ou seja, ele vai ficar muito tempo gravando luz. E a luz ela é aditiva, ela vai se somando, ela vai ficando mais forte na gravação. Tá dando para entender, pessoal? Então, o resultado que eu vou ter é, no tempo de exposição, é mais escrita de luz e menos escrita de luz. Até aí tranquilo. Só que isso tem um efeito colateral. Se eu tenho uma situação de movimento, ou seja, se eu tenho coisas em movimento na minha cena, o tempo que o sensor ficar exposto, ele vai ficar gravando o que está acontecendo. Então, se eu tenho um objeto em movimento, na minha foto, no meu sensor, vai ser gravado um rastro, vai ser gravado todo o movimento daquele objeto ou daquela pessoa, vamos dizer assim. Então, o efeito colateral do tempo de exposição, a gente poderia dizer que é o rastro, né? O que é chamado de rastro do movimento. Logo, quanto menor o tempo de exposição, menos luz eu gravo, mas também menos movimento eu gravo. Certo? Logo, se eu tenho algo que está se movendo, eu não posso fazer uma captura de longa exposição, senão eu vou capturar rastro. Se eu tenho algo que está totalmente parado, totalmente estático, eu posso fazer uma captura de longa exposição, porque não vai ter rastro, está tudo parado. Um exemplo, vou mostrar aqui para vocês no slide, ó. Eu tenho aí essa telinha justamente mostrando isso. Se eu estou numa velocidade de 1
1.500, né, uma velocidade bem rápida, eu posso capturar uma pessoa correndo e congelar, né, o que a gente chama de congelar o movimento. Agora, se eu estou numa velocidade muito baixinha, igual está aí no final do slide de 1/2, eu já vou capturar rastro de movimento, do movimento dessa pessoa. E aí a minha fotografia vai ficar com rastro, vai ficar desfocada, né? Eu vou ter desfoques na minha fotografia, tá certo? Então, basicamente, o que a velocidade faz é isso. Ela te permite capturar mais luz, porém ela também vai capturar movimento, ela vai registrar movimento. Então, para que não tenha registro de movimento, eu preciso de uma captura rápida, né? Pouco tempo de exposição. E se eu quero rastro de movimento, eu tenho que ter longo tempo de exposição. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos, ó, 2 exemplos. Eu tenho aí essa imagem, essa fotografia, não é minha, tá? É uma fotografia que eu peguei na internet porque esse é um dos exemplos mais clássicos do que é a fotografia de longa exposição, né? Então, esse daí, essas fotografias de cidade, assim, de rodovias, né? Pegando aí todo o movimento dos carros. Então, ou seja, a câmera está parada, mas o sensor fica exposto por muito tempo. Então, ele vai pegar todo o movimento do carro. E aí, no caso da luz, né? Ele está pegando aí esse rastro da luz, que é justamente do movimento. Tem um outro exemplo aqui, essa já é uma foto minha, que são os fogos de artifício. Se você tentar fotografar fogos de artifício com uma captura muito rápida, ou seja, você vai pegar algum momento do movimento dos fogos, né? Os fogos, eles se movimentam até relativamente lentos, né? Aquele negócio que sai aqueles rastros relativamente lentos. Então, se você faz uma captura muito rápida, você vai pegar só uma parte daquilo ali. Então, para você pegar todo o efeito, todo o show, né, ali desses fogos, você precisa deixar o sensor aberto por mais tempo, exposto por mais tempo, gravando para que ele grave todo o rastro. Então a gente tem aí essa fotografia onde eu tenho aí todo o rastro do movimento dos fogos, inclusive alguns eventos, né? Tem alguns brilhinhos aí que são os fogos que vão explodindo ao longo desse tempo que o sensor ficou exposto. Essa é uma foto muito legal que eu fiz para esse hotel, que foi inclusive agora nessa última virada de ano. Tá bom, pessoal? Então, velocidade é isso. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta sobre velocidade. O Mozart perguntou sobre a velocidade para alimentos, né? Se 1/60 já é o suficiente. Mozart, se você não tem movimento, ou seja, você está fotografando um alimento, ele está parado, tudo na cena está parado, está tudo parado, não importa muito a velocidade, você pode colocar uma velocidade baixa, tá? É claro que na questão dos alimentos, se a gente está trabalhando com flash, não tem necessidade de usar a baixa velocidade, porque a baixa velocidade, como a gente já falou, tem o problema do movimento. Então, vamos considerar que você está fotografando com a câmera na mão. Tá tudo parado na cena, mas a sua mão não. Então, se você configura uma baixa velocidade, mesmo que esteja tudo parado, a sua mão vai dar micro tremidas ali, né? E vai prejudicar a nitidez da sua fotografia, tá bom? Então, se você vai trabalhar apenas com luz de flash, é mais interessante que você use velocidades mais altas, tá? Captura, né, mais rápida. Agora, se você precisa capturar a luz do ambiente, que é uma luz que você não tem como ajustar, porque o flash você ajusta, né? Você coloca uma carga maior para você poder usar mais velocidade. Embora a velocidade não interfira muito na luz do flash, a gente vai ver isso, porque a luz do flash ela é muito rápida, então não interfere. Mas enfim, para você não pegar a influência do ambiente, você coloca uma velocidade alta e aí você pega só a luz do flash. Mas se você precisa, e tem trabalhos que a gente precisa capturar a luz do ambiente também, às vezes junto com flash, ou às vezes a foto está sendo feita só com a luz do ambiente, aí você vai precisar de velocidades baixas. Por isso que a gente vai falar disso mais a fundo, mas é importante que
se use tripé, tá? Fazer fotografia still sem tripé, fazer fotografia de alimento sem tripé, se você vai trabalhar só com flash, rola, dá para fazer, tranquilo. Mas sem flash vai ter casos onde você vai se atrapalhar, porque às vezes não vai ter uma luz suficiente no ambiente, você vai precisar colocar uma velocidade menor, e aí se a sua lente não tiver uma boa estabilização, ou se você não tiver a mão firme, vai dar problema, tá bom? Então, em resumo, a resposta é essa. A questão da velocidade não está diretamente relacionado a ser fotografia de gastronomia, está relacionado mais com a luz. Se você precisa capturar, tem muita luz para capturar, você pode usar velocidade rápida. Se você vai capturar só o flash, você pode usar velocidade rápida. Mas se tem pouca luz para capturar e você não vai usar flash, você precisa de velocidade baixa. Se tem pouca luz para capturar e precisa associar essa luz com os flashes, você precisa de velocidade baixa. E aí precisa de um tripé. Tá bom? Vamos em frente? Vamos lá? Bom, pessoal, então é isso. Esse é o parâmetro velocidade. Vamos adiante? Vamos para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é esse aí, é o ISO. Tá? Então, o ISO é o parâmetro que determina a sensibilidade do sensor da câmera. Tá? E aí, falando especificamente de fotografia digital, né? Enfim, não vou ficar falando de fotografia analógica, não tem nem porquê, mas enfim. Esse parâmetro determina a sensibilidade do sensor. Então, vamos voltar um pouquinho lá no que eu estava falando. Lembra que eu falei que o tempo que o sensor fica exposto à luz, ele vai gravando a luz, vai somando, vai adicionando, né, exposição de luz ali na nossa fotografia? O ISO é como se fosse uma forma de você controlar o quão sensível esse sensor é à luz. E aí vamos imaginar dois cenários aqui, tá? O primeiro cenário é um cenário onde eu tenho pouca luz disponível. Eu tenho pouca luz disponível, ou seja, a luz do ambiente não é muito forte. E eu não posso deixar o sensor exposto muito tempo, né? Fazer uma longa exposição, porque eu estou com a câmera na mão. Ou então o que eu estou fotografando tem algum movimento. Logo, eu preciso que mesmo numa exposição rápida, né, numa velocidade rápida de obturador, eu preciso que o meu sensor capture o máximo de luz possível num curto tempo. Então o que eu preciso? Eu preciso que ele esteja mais sensível, eu preciso aumentar a sensibilidade dele para que naquele pouquinho de luz que ele receba, ele já consiga capturar luz suficiente para garantir a exposição da minha foto. Então, eu vou precisar aumentar o ISO, ou seja, eu vou precisar subir esse parâmetro, beleza? Agora vamos pensar num outro cenário, tá? Eu tenho um cenário de muita luz, muita oferta de luz, um ambiente bem claro, e eu vou fotografar, certo? Algo que eu quero capturar um pouco de longa exposição, ou seja, eu quero capturar um rastro de movimento, tá? Então, meu sensor ele vai ter que ficar aberto um tempo maior, porque eu quero capturar o movimento. Vamos supor, eu estou fotografando uma cachoeira, né? Eu quero fazer aquela foto do véu, né, de cachoeira, que também é uma foto muito tradicional, todo mundo, quando fala de longa exposição, pensa nisso. Então, vou fotografar uma cachoeira, eu quero pegar o véu da cachoeira e eu tenho muita luz, tá de dia. Então, vai ficar exposto muito tempo para pegar rastro, mas o exposto muito tempo vai estourar a foto, né? Vai ter excesso de luz. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o meu sensor seja menos sensível. Eu preciso reduzir a sensibilidade do sensor para que, durante esse tempo todo que ele vai ficar exposto, ele não capte tanta luz. Ele não grave tanta luz, não esteja tão sensível. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que baixar o ISO. É claro que eu estou falando aqui, é um exemplo meramente didático, tá, pessoal? É claro que numa situação dessa que eu descrevi aqui, é muito improvável que só abaixando o sensor você resolva o problema. Você vai precisar de um filtro ND, eu sei disso, tá? Fiquem tranquilos, esse aqui é um cenário apenas didático, apenas
para a gente entender o ISO. Eu não estou dando dica de como fazer uma foto dessa, porque ela realmente... se você está num cenário de dia, luz do dia, uma cachoeira, você quer fazer uma longa exposição, cara, mesmo o mínimo, menor ISO na sua câmera não vai dar conta, você vai ter que usar um filtro ND, senão você vai ter que fazer muita gambiarra de configuração para você conseguir capturar isso, e com grande chance de não dar muito certo, tá bom? Mas, então, o ISO é justamente esse parâmetro. E aí eu tenho aqui um exemplo interessante, porque o que acontece? Lembra que eu falei do efeito colateral da velocidade, que é você ter rastro de movimento? O ISO também tem efeito colateral, e eu sei que vocês conhecem esse efeito colateral, que é o ruído. Quanto maior o ISO, ou seja, quanto mais sensibilidade eu atribuo ao meu sensor, quanto mais sensível eu deixo o meu sensor, mais ruído isso gera na minha fotografia, tá? Tem razões técnicas para isso, eu não vou me aprofundar tanto, até porque não é tão vital assim que eu fale disso agora, até porque muitos de vocês já devem ter visto, o que mais tem na internet é vídeo falando disso. Então não vou gastar tempo da nossa aula com isso, que não é tão importante. Mas o importante é você entender que tem esse efeito colateral do ISO. Claro, tem câmeras que são mais propensas a isso, tem câmeras que são menos, já é uma questão de tecnologia, de qualidade do sensor, enfim, de modelo de câmera, eu sei disso. Tem câmera que você consegue trabalhar com ISOs altos e não gera muita granulação, às vezes não gera quase nenhuma. E já tem câmeras mais simples que geram muita granulação. Mas o fato é que ISO alto gera granulação, beleza? Com isso todos concordam. Eu tenho aqui um exemplo que demonstra isso. Essa é uma fotografia que foi feita num cenário de luz natural. Só que essa cena estava montada debaixo de uma cobertura e era um dia nublado. Então tinha uma oferta de luz até boa, né? Uma oferta de luz bem boa. O dia nublado é interessante porque deixa aquela luz bem suave, branca, legal, eu gosto para esse tipo de fotografia. Mas como nós estávamos embaixo de uma cobertura, estava meio escuro. Esse paradoxo. Estávamos em pleno dia, um dia claro assim, né? Um dia num horário com uma boa iluminação, porque apesar de estar nublado, não estava aquele nublado cinza pesado. Era um nublado branco, então eu tinha um céu branco, mas onde a gente estava chegava pouco dessa luz. Então é óbvio que eu precisei ali trabalhar com o ISO um pouquinho mais alto, né? Claro, com uma velocidade controlada ali, porque eu estava com câmera na mão. Nessa situação eu não tinha a opção de usar tripé, era uma fotografia que tinha que ser feita rápida ali. Isso foi na gravação de um programa de culinária. Então, a solução foi subir o ISO um pouco, eu não vou lembrar agora o quanto. E aí, eu tirei aí um detalhe, né, da fotografia, do clique, e eu não sei se na transmissão vocês estão conseguindo ver, porque tem a questão da qualidade, né, da transmissão, enfim, da reprodução que vocês estão vendo, mas tem um certo granulado. É claro que no pós-processamento é um granulado que ele some, a gente trata a foto, inclusive a foto grande que está aparecendo, ela está tratada. Esse detalhe aí eu peguei do arquivo RAW, cru, da câmera, tá? Justamente para pegar o granulado que saiu no clique. Mas na foto tratada já não tem ruído, não tem granulado nenhum, tá bom? Então esse aí é o efeito colateral do ISO, e é um efeito colateral que é importante que a gente pense nele quando vai trabalhar com ISO, ok? Próximo parâmetro que a gente vai discutir é o parâmetro abertura. Esse parâmetro abertura, ele se refere ao diafragma, tá? É a abertura de diafragma. Então, o que é o diafragma? O diafragma é justamente um componente, né, que ele diminui ou aumenta a abertura por onde a luz entra através da lente, tá?
Então eu tenho aqui uma imagem desse componente, como vocês estão vendo aí. É essa cortininha aí, eu não sei como é que chama, é o diafragma. Essa peça que ela fecha ou abre, deixando passar mais ou menos luz para dentro da lente, tá? Então, o diafragma, ele vai ter o efeito de controlar a exposição, ou seja, ele vai ter o efeito de deixar entrar mais ou menos luz pela lente, mas ele também tem um efeito colateral, certo? Ele tem um efeito colateral que é a profundidade de campo. E aí a gente vai agora conversar um pouquinho sobre profundidade de campo e percepção de nitidez. E esse assunto é muito importante para quem trabalha com fotografia de produto, de gastronomia, enfim, fotografia still, tá? Esse assunto aí é de extrema importância. Bom, vamos lá. Vamos falar o que é profundidade de campo. Profundidade de campo é a área do meu cenário que está sendo capturada pela lente, tá? É a área onde eu tenho foco, ou onde eu tenho percepção de foco. E eu digo percepção de foco porque, na verdade, o foco ele fica num ponto muito específico da distância, né, do espaço que está sendo fotografado. O foco fica num ponto específico. Mas um pouco à frente, um pouco atrás desse ponto, eu ainda tenho foco suficiente para dar a ilusão, né, visual, para que a gente entenda aquela imagem como uma imagem em foco, tá? Então qualquer objeto ou qualquer assunto, né, que esteja ali dentro daquele limiar, mesmo que não esteja exatamente no ponto certinho de foco, mas está ali, né, um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás, a gente ainda vai ver ou ter a sensação de que está em foco, tá bom? Claro que quanto maior a profundidade de campo, maior também é esse espaço onde a gente tem a percepção, né, de nitidez. Eu tenho esse exemplo aí que dá que ele explica muito bem, tá? Então como é que funciona isso? Observe que eu tenho ali do ladinho o fotógrafo, né, com a câmera, o desenho do fotógrafo com a câmera, e ele está fotografando uma sequência de aves, né, de pássaros, que estão alinhados no sentido, né, da fotografia, ou seja, estão em direção na mesma direção que a lente está apontando, estão enfileirados. Então, no primeiro exemplo aí de cima, ele com uma abertura de 1.4, né, ou seja, um diafragma muito aberto, tá? Isso é importante, eu sei que vocês sabem disso, mas não custa reforçar a numeração, né, a nomenclatura dada ali para a abertura do diafragma, ela é inversamente proporcional, né? Ou seja, números grandes representam aberturas pequenas e números pequenos representam aberturas grandes, tá bom? Então, com o f1.4, eu tenho um diafragma muito aberto. Se o diafragma está muito aberto, significa que a profundidade de campo está bem pequenininha. Ou seja, eu tenho foco num ponto muito específico, daquele ponto para frente ou daquele ponto para trás, não tem foco, está tudo desfocado. Então, no exemplo aí você vê que o passarinho que está dentro da distância focal certinho ali, né, do ponto de foco, esse passarinho está todo focado e todos os outros estão desfocados. No exemplo seguinte, embaixo, o fotógrafo fechou o diafragma um pouquinho, ele foi para 5.6. E aí, o que aconteceu? A profundidade de campo aumentou um pouco. Então agora o passarinho que está no centro, ali no ponto de foco, ele está perfeitamente focado, mas o passarinho que está depois dele e o que está antes também estão um pouco mais focados. Não estão totalmente focados, mas está mais focado, né? No exemplo aí ele está até bem focado.
E já no último exemplo embaixo, em F22, ou seja, um diafragma bem fechadinho, eu tenho uma profundidade de campo tão grande que toda a cena está em foco, certo? Dentro da fotografia de gastronomia, o uso da profundidade de campo é muito importante. Tem casos, tem situações onde você vai precisar ter pouca profundidade de campo, ou seja, você vai querer fazer uma foto com foco muito seletivo, ou o seu cliente, ou o briefing do projeto vai pedir uma foto com foco seletivo. O que é foco seletivo? É foco em um ponto muito específico da cena, né? Às vezes em um ingrediente, em um detalhe do prato, e o resto desfocado, tá? E pode ter casos onde o seu cliente ou o briefing do projeto, enfim, peça que a imagem esteja toda em foco. É claro que não existe imagem toda em foco, a não ser que se faça o stacking focus, né? Enfim, mas para você ter sensação de imagem toda focada, é possível usando aberturas bem pequenas de diafragma. Agora é claro que fazer isso com luz natural, luz ambiente, se torna às vezes mais difícil, porque você precisa de muita luz para usar um diafragma fechado, né, e fazer esse tipo de captura. Eu tenho aqui um exemplo muito legal, que é essa fotografia aí, que eu fiz para um restaurante, e era um caso desse, tá? O cliente queria foco ali em um desses bolinhos aí, e queria os outros desfocados. Então a gente precisou abrir bastante o diafragma, botar o flash com carga bem baixinha. Essa foto foi feita com flash, não foi feita com luz ambiente, não tem nenhuma interferência da luz do ambiente, tá? Profundidade de campo bem pequenininha, o primeiro bolinho focado, os demais totalmente desfocados, certo? Então esse aí é um exemplo bem legal desse tipo de fotografia. E aí onde que a gente chega? Falamos desses 3 parâmetros, né? E onde a gente chega com tudo isso? Muito simples, tá? O que acontece é que esses 3 parâmetros eles agem em conjunto, e é aí que começa às vezes a confusão ou a dificuldade que um fotógrafo ou outro pode sentir com isso. Porque veja bem, não basta você entender o que são esses parâmetros. É muito importante você entender qual é o efeito colateral deles. E essa é a chave que eu quero entregar para vocês, tá? Vocês precisam ter sempre em mente que todos esses parâmetros têm o seu efeito colateral. Então, vamos voltar aos exemplos. Se eu tenho uma situação onde eu vou fazer uma fotografia e eu preciso capturar a luz do ambiente naquela fotografia, eu não vou utilizar flashes, ou até vou utilizar flashes para criar recortes, efeitos, mas a luz ambiente precisa estar presente naquela foto. Então, se eu vou fazer isso, eu tenho que pesar onde é que eu vou gerar sensibilidade. É no ISO? Né? Até quanto de ISO eu posso ir sem gerar um ruído que chegue a incomodar? É uma coisa importante, é um teste, inclusive, importante para você fazer com a sua câmera. Eu não sei a câmera que você tem. Se você tem uma super câmera, talvez a sua câmera tenha uma sensibilidade já muito boa. Você mesmo com ISOs altos não gere tanto ruído. Maravilha, isso é ótimo. Mas mesmo que você tenha uma câmera mais de entrada, que de repente não te permita subir muito o ISO, não quer dizer que você não consiga trabalhar. Você tem 3 parâmetros para trabalhar. Você não tem só um, você não tem só o ISO. Então, se você fez testes com a sua câmera e viu que, poxa, em ISO 800 já está um ruído que incomoda, então você sabe que você só pode ir até ali, ou quase até ali. Então, se você precisa de mais luz entrando, você precisa mexer, talvez, na abertura do diafragma. Mas, Alex, a abertura do diafragma, se eu abrir, reduz a profundidade de campo.
Então a minha fotografia vai ficar ali com uma área muito grande de desfoque e só um ponto específico focado, ou seja, uma fotografia com foco muito específico, muito seletivo, e eu não quero isso. Beleza, então você não pode abrir muito o diafragma. Abre o diafragma até o ponto que ainda fique dentro do que você precisa de foco na sua cena, e aí você tem que partir para o terceiro parâmetro, que é a velocidade. Então você precisa aumentar, né, o tempo de exposição do sensor. Então, tá entendendo que sempre que você for pensar na fotometria, gente, isso é fotometria, tá? Não estou falando do aparelhinho, do fotômetro, né? Eu até nem uso, mas enfim, para isso, né? No caso, para gastronomia, assim, é difícil. Eu não uso, não uso. Mas enfim, eu estou falando de fotometria, sabe, manual ali de você como você configurar a câmera, e é uma dúvida que muita gente tem. Então, fica aqui o fechamento desse assunto, não é o fechamento da aula, fiquem tranquilos, a gente ainda vai avançar um pouquinho mais no assunto, mas fica aqui o fechamento dessa parte da aula, onde você precisa conhecer qual é o ISO máximo que você pode usar na sua câmera, e você precisa dominar o uso da velocidade e o uso do diafragma. Para não ficar mais, né? Igual, por exemplo, muita gente me pergunta assim, na internet, né? Manda mensagem para mim: Alex, qual a abertura que você usa nas suas fotos? Cara, não tem uma abertura que eu uso em todas as fotos. Depende. Cara, qual foi a velocidade que tu usou aí na abertura? Depende. Qual é o ISO que você usa? Depende. Não é uma coisa fechada, né? Não é esses parâmetros, não tem uma configuração, uma receita de bolo pronta. Toda foto de gastronomia que eu for fazer, eu vou colocar ISO tal, abertura tal e velocidade tal. Não, cara. Você precisa entender o que é a abertura de diafragma, o que ela representa e o que ela causa na fotografia final. Você precisa saber o que é o ISO, o que ele representa e o que ele causa na fotografia final. Você precisa saber o que é a velocidade, o que ela causa na fotografia final. E o principal, você precisa saber que tudo isso interage. Tudo isso interage. E interage mesmo, veja bem. ISO alto gera granulação, gera ruído? Gera. Mas depende, se você tem muita luz e joga uma velocidade maior, talvez nem gere tanto. Isso também é relativo. Sabe? Então, assim, esses parâmetros todos interagem. Então, nunca mais fique parado na frente da sua câmera e na frente de uma cena que você vai fotografar, se perguntando qual será a abertura de diafragma que o Alex usaria nessa foto. Qual será o ISO que o Alex usaria nessa foto? Qual será a velocidade? Não, esquece isso. Você vai olhar a sua cena e entender a sua necessidade. Eu quero tudo em foco. Então, o meu ponto de partida é: se eu quero tudo em foco, eu preciso de muita profundidade de campo. Quem é responsável pela profundidade de campo? O diafragma. Beleza, então eu sei que eu preciso de uma abertura pequena de diafragma para ter a profundidade de campo que eu preciso. Legal, já tenho isso. Mas a exposição não está boa. Então, onde eu vou corrigir a exposição? Bom, não vai ser no diafragma, porque se você mexer no diafragma, vai estragar o parâmetro que você precisa de profundidade de campo. Então, você tem ISO e velocidade para mexer, para corrigir a sua exposição, tá? Então, vamos mexer na velocidade, vamos diminuir a velocidade, se está com pouca exposição. Ah, Alex, mas eu estou com câmera na mão. Tá, qual é a velocidade mínima que você consegue manter a câmera estável, fazer uma fotografia com câmera na mão? Também precisa testar. Testa isso, tira um tempo e testa isso. Vai testando, vê até onde você consegue manter a mão firme e fazer uma fotografia com a velocidade baixa. Porque na hora que você estiver numa situação, você vai saber, não, aqui é de boa. Se eu for para 1/60, eu seguro de boa. Se eu for para 1/40, o controle aqui de estabilização da minha lente segura. Porque tem isso também. Tem lentes que tem uma estabilização muito boa, né? Então você com o estabilizador ligado, você consegue usar velocidades baixas e trabalhar com a câmera na mão de boa. Já tem lentes que não tem um estabilizador tão bom. Tem lentes que nem estabilizador tem, né? Então,
Você precisa conhecer o seu equipamento, saber até onde você pode ir. Então, de tudo que eu falei agora, claro, grave tudo. Vocês vão poder rever essa aula, claro, para relembrar. Mas grave que todo parâmetro tem um efeito colateral que precisa ser considerado. É isso. Então, se eu preciso de profundidade de campo e eu já configurei o diafragma que eu preciso, eu vou ter que corrigir a exposição usando ISO e velocidade. Sabendo que se eu subir o ISO demais, eu vou ter granulação. Se eu botar a velocidade lenta demais, eu posso ter desfoque. Beleza? Ah não, Alex, a profundidade de campo que eu preciso não é um parâmetro tão importante. Então, bota uma velocidade rápida e corrige a exposição com os outros. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Você faz você começa pelo parâmetro que você precisa e usa os outros dois para ajustar a exposição da foto. Bom, pessoal, é o seguinte, próximo assunto nosso agora é justamente esse aqui, tá? Que é